A pessoa que está de olhos bem abertos e está com as lentes de aproximação dos fatos, ela consegue perceber a dinâmica e a continuidade dos acontecimentos. Ela consegue divisar a direção em que a história está seguindo na Amazônia, e particularmente aqui no Pará. Em 1928, Henry Ford era dono da maior indústria do mundo. A cidade que ele planejou e construiu leva o seu nome até hoje. Eu acho que é impossível você não se surpreender vindo pelo meio da floresta, meio de um rio como o Tapajós, e encontrar uma American Town, uma Little Town americana, no meio da floresta. A companhia Ford mantinha a duras penas o preço dos carros populares que produzia em Detroit. Os ingleses detinham o monopólio da produção do látex, matéria-prima usada para fazer a borracha dos pneus, e controlavam seu preço, fazendo cair os lucros de Ford. Henry Ford made an effort to grow rubber trees in Brazil. This was Henry Ford's way of not being tied to that monopoly. So he's going to grow his own trees in Brazil. Ele veio alguns meses antes aqui no Pará, conversou com o governador Dionísio Bentes, da época, e adquiriu uma concessão de 1 milhão de hectares, com prazo de ser utilizada de 2 anos com plantio de seringueira. Uma concessão fabulosa. E pegou de graça. Em agosto de 1928, Henry Ford decide embarcar uma cidade inteira a bordo de 2 navios. Ele não fez nenhum estudo prévio, tomou decisão nos Estados Unidos e veio para a Amazônia achando que os trópicos é uma história toda por escrever. Então ele raciocinou como os grandes capitalistas costumam raciocinar, desconhecendo que o lugar onde eles vão aplicar tem história e tem geografia. Enquanto aguardava a chegada das embarcações, a região escolhida por Ford começou a sofrer uma grande transformação. 10% do 1 milhão de hectares que comprara foi derrubado. Incutiram na cabeça do Ford que lá era o santuário da seringueira e que se ele fizesse a sua plantação em larga escala racional lá, era plantar e colher, porque não tinha problema. E quando a realidade não era essa. Diferenças culturais entre americanos e brasileiros eram visíveis em todos os aspectos da vida cotidiana. No vestuário, na alimentação, nas crenças, nos valores, no modo como encaravam o trabalho e o lazer. O surgimento de conflitos era só uma questão de tempo. His idea in Brazil was basically he was going to create a little America in this part of Brazil, but you can't simply take one culture and transfer it to another place that has a very different culture. O Henry Ford, ele achava que as pessoas tinham que se alimentar por uma dieta única no mundo. Então, a dieta que a fábrica dele nos Estados Unidos estabelecia, o morador da Amazônia tinha que comer. E na dieta americana não tinha farinha de mandioca. Então, ele proibiu a farinha de mandioca com o melhor dos propósitos, mas violando todos os direitos que a pessoa tem. A Amazônia é a terra de origem da seringueira. No entanto, a seringueira só pode existir na Amazônia nas condições naturais, ou seja, numa enorme diversidade de espécies florestais. Quando é adensada e se torna uma espécie única, não tem nenhum jeito. Vem a Dotidella ulei, o microciclo, que dá o mal das folhas e extermina. Todo o capitalista, todo investidor externo
ele vem com a sua filosofia, ele quer impor. Então ele tem que ter essa capacidade de perceber. Nada na Amazônia pode ser feito sem considerar previamente a riqueza da história da região. Região Norte, ferida aberta pelo progresso, sugada pelos turistas e amputada pela consciência nacional. Televisão, computador, bicicleta. Esses são alguns dos produtos fabricados na Zona Franca de Manaus. Criada no final da década de 60, a área de livre comércio teve a função de desenvolver a região amazônica. Hoje, a Zona Franca gera 55 mil empregos diretos e fatura em média 10 bilhões de dólares por ano. Especialistas alertam que as recentes propostas de reforma no ICMS podem ser um golpe mortal para a Zona Franca de Manaus. Passados 45 anos, o nosso polo industrial continua a depender dos incentivos fiscais para manter as fábricas aqui. A Zona Franca de Manaus foi criada em 1967. A estratégia do governo federal era que os incentivos fiscais estimulassem o desenvolvimento da região pelos 30 anos seguintes. De lá para cá, a Zona Franca já foi prorrogada e existe até a promessa de estendê-la até 2073. Que o polo industrial de Manaus é essencial para a economia do Amazonas, disso ninguém duvida. Mas será que o nosso estado não possui outras atividades econômicas que poderiam ajudar a garantir o desenvolvimento da economia local? Nós temos 46 anos de Zona Franca. E até hoje ninguém pensou um outro modelo econômico mais identificado com a realidade da nossa região. Não se canalizou a riqueza gerada por esse modelo para a construção de uma alternativa econômica mais identificada com a nossa realidade. Alguém é responsável por não ter pensado durante esses 46 anos. A culpa é da mentalidade criada sobre a região. Por que tanta gente teme? Norte não é com M, nossos índios não comem ninguém. Agora é só hambúrguer, porque ninguém nos leva a sério. Só o nosso minério e... Na visita que efetuou ao município de Altamira, em plena selva amazônica, o presidente Médici inaugurou oficialmente os trabalhos de construção da rodovia transamazônica, instrumento eficaz de ampliação das fronteiras econômicas do país e uma das obras essenciais do Programa de Integração Nacional elaborado pelo atual governo. O lançamento de vias terrestres de penetração, servindo de complemento ao sistema de rios navegáveis, torna-se, portanto, um imperativo. A Transamazônica é um... Vai lá, parte 2 desse trecho aqui. Sempre tem um bocó no meio da coisa. É isso aí, Transamazônica. A rodovia Transamazônica foi um dos maiores projetos de infraestrutura do período militar. Custou mais de $1 bilhão e ainda hoje é um projeto inacabado. Nasceu com o propósito de atender a 2 objetivos do Estado brasileiro:
permitir a ocupação do território amazônico e da terra sem gente a gente sem terra. O presidente Emílio Garrastazu Médici disse uma vez que a missão de abrir a Amazônia era dos moços. 40 anos depois de inaugurado o primeiro trecho, alguns daqueles moços ainda estão lá. Olha, essa história de descobrir isso aqui, ela é um pouco meio longa, viu? Integrar para não entregar, porque o americano está querendo dar isso aqui, né? Agora tem uma coisa, aqui foi gastar muito dinheiro. A grande fila de caminhões parados no quilômetro 40 da rodovia Transamazônica já anuncia a precária situação que virá mais adiante. O trecho que liga Marabá ao município de Itupiranga amanheceu desta forma, intrafegável. A rodovia Transamazônica é historicamente conhecida pela crítica situação da falta de infraestrutura. E neste período do inverno, os problemas ficam ainda mais acentuados. O nortista só queria fazer parte da nação. Eu gosto muito de trabalhar na roça, barreirinha, palhoça, que é para me descansar. Dá até para a gente entender que nós não somos mais do Brasil, nós somos filhos de outro país, né? Vivendo no abandono, parece que é mais ou menos assim. Olha lá, está toda nascidinha. Quem é que é o dono do Brasil? Quem é que tem poder sobre o Brasil? Vamos começar o Congresso Nacional, ok? Então o Congresso Nacional baixou um decreto legislativo autorizando a conclusão dos estudos de Belo Monte e a implantação da hidrelétrica de Belo Monte. Então como é que eu posso ser contra Belo Monte? Eu tenho que ser a favor de Belo Monte, porque é muito bom para o Brasil. Resolve o problema de energia elétrica. No mundo moderno, ninguém vive, ninguém sobrevive sem energia elétrica. Somos favoráveis a esse belíssimo projeto que é a hidrelétrica de Belo Monte. Acreditamos que será a redenção do Pará, não só do Pará, como também o equilíbrio energético que o Brasil precisa. Nós conseguimos, no maior processo de democratização possível, legalizar e fazer o leilão de Belo Monte. Sabe, tivemos que derrotar tantas contas liminares, entraram na justiça, foram derrotadas. Agora o argumento dos contra é dizer que o preço foi barato. Eu achei fantástico. De repente, a menor oferta ganha e as pessoas começam a dizer, mas foi oferecido por empresas pequenas, as grandes caíram fora. Caíram fora porque quiseram. E se alguma empresa privada não quiser participar de uma obra, nós faremos a obra. O governo federal dizia que essa obra era tão magnífica, tão boa, que ela ia ser tocada toda pela iniciativa privada. As empresas privadas iam querer fazer isso. Depois de 2008, quando o estudo de impacto ambiental foi feito e mostrou que o volume de energia não chega a ser 60% daquilo que é a capacidade da hidrelétrica, por conta da própria vazão do Xingu, nós temos o governo federal à frente. O que vamos chegar à conclusão é que Belo Monte foi imposto por uma necessidade estabelecida arbitrariamente, com um custo que vai ser elevadíssimo. Porque, por exemplo, a Odebrecht e a Camargo Corrêa, que eram os principais sócios na concessionária da energia, desistiram do negócio. Deixaram de ser concessionárias, pularam o muro e passaram a ser construtoras, o que é que elas são, empreiteiras de obra. Ao invés de investir no negócio delas, elas vão receber pela prestação de serviço a essa concessionária. Quem assumiu o lugar delas? A Chesf, a Eletronorte, a Eletrobras, ou seja, dinheiro estatal. Os fundos estatais, das empresas estatais. Quem vai dar o dinheiro? 70% BNDES. Então, o que é que mudou no modelo anterior em que o poder público bancava e levava o endividamento brasileiro lá para cima? Quem mudou? Apenas a linguagem. O modelo é o mesmo. Antes era o regime militar, o PSDB, o PT. Para a Amazônia não muda nada, porque o modelo continua a ser colonial. Eu digo que a Amazônia vai continuar crescendo como rabo de cavalo. Quanto mais cresce, mais é para baixo. Repare no estrago que já fez Tucuruí. E se Belo Monte acontecer, não será diferente.
para dar lugar a 5 hidrelétricas gigantescas no Rio Tapajós, os parques nacionais da Amazônia foram reduzidos por medida provisória. Biranang, Siuma, Otkek, Pit Komomo, o water begamit pun, Abluruk, Munani Agotuk, Munatuk, Mano Mumat, Kalaki, Simla, Kalaki, Unita, Kipunkom, Penny Kipon Punavit Pun. Que se diz que a energia hidrelétrica no Brasil é muito barata. Ela é muito barata porque não estão computados os custos sociais e ambientais disso. O empreendedor da obra fica com os lucros desse empreendimento e a sociedade brasileira que vai pagar pelos custos ambientais que foram causados por eles. Quer dizer, eles ficam com o lucro e socializam o prejuízo com todos nós. Eu não tenho medo nenhum, nem polícia, nem gente mal. Eu tenho que entrar e parar com ele.